Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês os testes de temperatura com o processador Ryzen 7 5700G. Esse processador ele vem com o cooler mais simples da AMD, o Ride Stealth. Esse cooler aqui ele é bem simples, ele tem essa parte aqui de dissipação, ele já vem aqui com uma pasta térmica aplicada. O modelo de conexão da placa-mãe é esses quatro parafusos aqui, ó. E ele vem com conector 4 pinos PWM para fazer a alimentação aqui do cooler. Então vou mostrar para vocês se o processador esquenta muito com esse cooler original. Além dos testes com o cooler original, eu também vou mostrar os testes com esse outro cooler da AMD, o Rite Prism. Ele já é um cooler um pouco mais robusto. Esse cooler aqui ele tem RGB aqui na parte de cima. Ele também já vem com a pasta térmica aplicada aqui na parte de baixo. Esse cooler ele tem 4 heat pipes de cobre, que fazem o contato aqui diretamente com o processador. 2 heat pipes saem aqui por essa lateral e os outros dois aqui pela essa outra lateral e se conectam aqui com as aletas de dissipação. Então vou fazer os testes de temperatura com esses dois coolers para ver se dá muita diferença entre os dois modelos. Eu vou fazer os testes com a pasta térmica original e também vou testar com essa pasta térmica de Ultra Performance. Essa pasta térmica é a Thermal Grease Cryonaut, para mostrar para vocês se vale a pena substituir a pasta térmica original por uma pasta térmica de Ultra Performance. O primeiro teste vai ser com o Cooler Box original e com a pasta térmica original que já vem no cooler. Para fazer esse teste eu vou usar o programa AIDA64 Extreme. Nesse programa tem esse teste aqui, ó, teste de estabilidade do sistema. Com esse teste dá para simular 100% de uso desse processador o tempo todo. Então vai dar para ter uma base de que temperatura esse processador vai alcançar com esse cooler original quando ele estiver em 100% de uso. Nesse teste eu vou estressar por 15 minutos o processador, o vídeo integrado e também a memória cache do processador. Esse teste eu vou fazer com o gabinete fechado e com os fãs do gabinete todos desligados, para simular um gabinete que não tenha fã, só o cooler do processador que vai estar em funcionamento. A temperatura do processador vai iniciar em 29 graus e a temperatura ambiente está em 22 graus. Então vou iniciar o teste agora. Eu vou deixar esse teste rodando por 15 minutos. O processador já está em 100% de uso e a temperatura já começou a subir. Já se passaram 14 minutos de teste. A temperatura do processador chegou no máximo a 84 graus. Ela não passou em nenhum momento de 84 graus. E o processador ficou o tempo todo em 100% de uso. O cooler do processador também ficou o tempo todo em velocidade máxima. A velocidade máxima desse cooler é 2.700 rotações por minuto. Então está terminando o teste aqui com a temperatura máxima de 84 graus. Fiz aqui 15 minutos de teste. Agora eu vou fazer esse mesmo teste com essa pasta térmica de Ultra Performance Thermal Grease Cryonaut. Eu retirei o cooler e fiz a limpeza do processador. Retirei toda aquela pasta térmica original. E retirei toda a pasta térmica original que tinha aqui no cooler. No manual da pasta térmica dá duas opções de aplicação. Dá para aplicar uma gota no centro do processador ou aplicar em X e deixar que a pressão do cooler espalhe a pasta térmica. Mas também tem a opção de espalhar a pasta térmica com essa espátula que vem junto. Então eu vou espalhar a pasta térmica com essa espátula para garantir que a pasta térmica vai estar espalhada por todo o processador. Vou colocar uma gota de pasta térmica aqui no centro do processador e vou espalhar ela por todo o processador com essa espátula. Essa pasta térmica é uma pasta térmica bem dura, então é bem difícil de espalhar, mas a pressão do cooler vai espalhar o restante aqui da pasta térmica. Já instalei o cooler no lugar, então eu vou refazer o teste da mesma forma, com o gabinete fechado e com os fãs desligados. Só o cooler do processador que vai estar em funcionamento. A temperatura ambiente está em 22 graus e a temperatura do processador está em 29. Agora eu vou deixar o teste rodando por 15 minutos para ver se valeu a pena substituir a pasta térmica original. Chegando aqui a 14 minutos de teste, a temperatura do processador também chegou a 84 graus. Ela não passou em nenhum momento de 84 graus, mas o processador alcançou a mesma temperatura do que com a pasta térmica original. O cooler do processador também trabalhou o tempo todo em velocidade máxima. Então, no meu caso aqui, não compensou substituir a pasta térmica original por essa pasta térmica Cryonaut. Tive aqui o mesmo resultado com as duas pastas térmicas. A pasta térmica original que vem no cooler já é uma pasta térmica muito boa, então não tem a necessidade de substituir.
Agora eu vou esperar um dia de calor para refazer esse teste, para ver se vai dar alguma diferença também. Eu refiz esse teste num dia que a temperatura estava em 30 graus, para ver se dava diferença. Mas por incrível que pareça, deu a mesma temperatura, 84 graus. O cooler também ficou o tempo todo na velocidade máxima. E eu vou fazer também um teste com os 4 fãs ligados, para ver se dá diferença na temperatura. Com os 4 fãs ligados e a temperatura ambiente em 30 graus, depois de 14 minutos de teste, a temperatura dele está em 80 graus. Até mais ou menos a metade do teste ele estava oscilando entre 80 e 79 graus. Também teve alguns picos de 81 graus, mas a maior parte do tempo ele ficou em 80. Então, em um gabinete com 4 fãs, vai dar uma diferença de uns 3 a 4 graus na temperatura máxima. Eu também fiz o teste desse cooler original no jogo GTA V. No jogo GTA V, a temperatura com esse cooler original fica em torno de 82 graus. Teve até alguns picos de 85, 87 graus, mas a maior parte do tempo a temperatura ficou entre 80 e 82 graus. Vou retirar aqui o cooler para mostrar para vocês como ficou a pasta térmica. A pasta térmica ficou bem espalhada, ó. Sobrou até um pouco de pasta térmica aqui em redor. Sobrou um pouco de pasta térmica aqui também na lateral do processador, ó. O cooler faz bastante pressão aqui sobre o processador, então espalha bem a pasta térmica. Agora eu vou fazer os mesmos testes com o cooler Wright Prism da AMD. Esse cooler vem com os processadores mais top da AMD. Eu comprei esse cooler no Mercado Livre e ele era de um processador Ryzen 7 3700X. No primeiro teste com a temperatura ambiente em 23 graus e com a pasta térmica original, a temperatura máxima que chegou ao processador foi 66 graus. A velocidade desse cooler também é um pouco maior, ele chega a quase 4.000 rotações por minuto. E com a pasta térmica Thermalgrease Cryonaut e a temperatura ambiente a 23 graus, ele chegou a 68 graus, 2 graus a mais do que com a pasta térmica original. Com a temperatura ambiente em 30 graus e com a pasta térmica Thermalgrease Cryonaut, ele chegou a 69 graus. Esses 3 primeiros testes que eu mostrei era com os fãs do PC desligado. Depois também eu fiz o teste com todos os fãs ligados, com a temperatura ambiente em 30 graus. A temperatura do processador não passou de 60 graus, com os 4 fãs do PC ligado. Então a minha conclusão é que vale mais a pena investir em fãs para colocar no PC ou num cooler melhor para o processador. Não vale a pena substituir a pasta térmica original do cooler, porque essa pasta térmica original que vem no cooler da AMD já é uma pasta térmica muito boa, então não tem necessidade de substituir. Fiz também o teste com o cooler Wright Prism aqui no jogo GTA V. No jogo GTA V, a temperatura com esse cooler ficou em torno de 61, 63 graus. Então esse cooler é muito bom, eu gostei bastante desse cooler. Valeu muito a pena substituir o cooler original desse processador pelo cooler Wright Prism. Ele consegue manter o processador numa boa temperatura durante todo o jogo. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre a temperatura do processador Ryzen 7 5700G. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.